Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, educador financeiro e cofundador do Cefin. Estou aqui com a minha sócia, né, Gabi Rodrigues. Se apresente e apresenta o nosso convidado, né? Então, sou a Gabriela Rodrigues, mais conhecida aí nas redes como Gabi Rodrigues, também educadora financeira, e a gente inventou o Cefin e agora o Cefincast. O Cefin é um sistema, um ecossistema para empreendedores financeiros, onde a gente vai ter o nosso Summit, que vai ser lá em abril, então nos acompanha aí nas redes e aqui no podcast para a gente ver um pouquinho mais de detalhes. E hoje a gente está com mais um episódio aí do Cefincast, com esse mestre na área de vendas, o André Berlanga. Seja muito bem-vindo, André, ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Gabi. É uma honra para mim estar aqui no Cefin, nesse podcast, para falar com todos os empreendedores financeiros como entrar no mundo das vendas e como fazer o seu ticket ficar acima de R$5.000 em todo o seu serviço. Mas antes da gente começar, o Diego e Gabi, eu preciso falar uma coisa bem bacana, né? Como o tempo passa, como ele é generoso e como Deus nos abençoa à medida que a gente dá passos. Eu lembro da Gabi, que é minha cliente de mentoria, lá do começo de 2022, quando ela entrou no meu primeiro grupo de mentoria. Quando ela ainda trabalhava em outra empresa, ela sonhava em ser uma educadora financeira. Né? Eu lembro que ela entrou na minha mentoria chorando de alegria. Isso foi muito interessante. Lembra disso, Gabi? Nossa, eu lembro. E ela nem chora quase nela, nem chora quase. Ai, André diz que eu sou a educadora financeira mais coração aqui do Rio Grande do Sul, então tu imagina, né? Isso é verdade. Mas olha, muito eu aprendi, muitos insights, muitas recomendações, muita metodologia, e eu aprendi sim a vender contigo, e é por isso que essa conexão te trouxe aqui, né? Eu fico feliz por tudo que você vem construindo na área da educação financeira. Eu acompanho você, né? Então vejo o quanto você cresceu com palestras, pessoas que você alcançou, pessoas que você ajudou, famílias que você salvou. Por quê? Porque lá no passado você decidiu dar um passo. Eu já quero começar aqui a minha fala dentro do roteiro dizendo que, para você, empreendedor financeiro, o seu trabalho salva vidas. Uau. O seu trabalho muda histórias. Uau. O seu trabalho dá rumos diferentes na vida da pessoa. Aí eu fico imaginando assim, quanto tempo Deus demoraria para tirar a Gabi daquela empresa e trazer para cá, se não fosse o meu pitch de vendas? Verdade. Tens razão. E hoje a gente está tem... falando de 3 anos de diferença disso. Mas poderia ter demorado muito mais. Verdade. E hoje a gente tem uma consciência muito grande, né? E pode ter começado sim ali com a transição de carreira e esses mentores maravilhosos que eu tive ali no início, né? E eu acho que o quanto que é importante as conexões, o networking. E eu tô aqui com o Diego, meu sócio, nesse lindo projeto justamente por conta disso. Nós temos aí um propósito muito grande que é a educação financeira, levar para um maior número de pessoas e agora trazer profissionais expert como você para unindo forças, né, e capacitando os nossos empreendedores financeiros aí que todos estiverem no Summit. Seja muito bem-vindo, é uma honra muito grande mesmo de coração. Eu agradeço demais o convite e saiba que a pessoa honrada aqui sou eu, viu? Porque estar com pessoas tão incríveis como você e esse público que vai ser muito abençoado, agraciado, direcionado e, por que não, destravado com tudo que vai acontecer, não só nos podcasts, mas no Summit também. Então, o que nós vamos fazer aqui é só um trechinho que eles vão ver na minha palestra lá no Summit. Exatamente. Então, conta um pouquinho, né, Diego? Isso aí, fala um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Bom, eu sou um garoto que comecei na periferia de São Paulo, vai estar em Paulista. Hoje eu não moro muito longe de Itaim Paulista, mas a minha realidade de vida é muito diferente de quando eu comecei. Então, eu era um cara que pegava trem todo dia para ir trabalhar na 25 de março, ficava 2 horas dentro do trem. Então, nesse trajeto, eu comia aí uma parte de 2 livros mês. Trabalhava num banco, numa instituição financeira. Depois eu saí desse banco, fui para a área do coaching. E dentro do mundo do coaching foi onde eu comecei a entender que eu precisava de algumas habilidades a mais para me dar bem na vida. E aí, a gente começa com a parte da comunicação. Todo empreendedor é aquele cara que sabe organizar as ideias. E uma das máximas de venda é: as pessoas não compram o que é melhor, a pessoa não compra aquilo que é mais barato ou mais caro, ela compra aquilo que ela entende. E como que ela vai entender? Se você organizar bem as ideias.
E ali eu comecei a entender que eu precisava aprender a vender. Cara, mas eu já tinha saído do banco, já estava um tempo atuando como coach, e eu decidi fazer um passo estratégico e trabalhar dentro de um call center de uma grande instituição de coaching. Esse foi o meu primeiro trabalho como vendas. Ali eu tive a graça de vender R$500 mil, e foi onde eu aprendi a estruturar uma conversa de vendas. Passou um tempinho, Diego, estou falando aqui 2017, 2018, eu fui trabalhar com um grande player do mercado de desenvolvimento no Brasil. E fiquei com ele 2 anos ali, eu vendi R$5 milhões, porque eu já tinha uma experiência. E ali foi algo grande destravar para mim, onde eu aprendi de fato como impactar pessoas. Eu comecei a ter contato com tickets maiores. O que eu chamo de tickets maiores, gente? R$20 mil para cima. Então eu cheguei nessa empresa a fazer vendas de 20 mil, 100 mil, 400 mil reais. Foi o meu maior teto até hoje. Saí dali, fiquei mais um tempo trabalhando nos bastidores do digital, trabalhei no meu negócio até novembro de 2024 e recebi uma oferta para trabalhar vendendo em dólar. Então, foi muito interessante, comecei a vender para brasileiros que moram nos Estados Unidos. E, atualmente, voltei para o meu negócio com mentorias ajudando pessoas a vender com algo mais pontual, porém, algo no valor muito mais alto. E é isso que eu vou ensinar para vocês no dia de hoje. Ah, isso que maravilha. E quem não quer, né? Aprender aí vender o tal do high ticket, como falam, né? Ou seja, os seus serviços com um maior valor. E aí, Diego, que tal? Nossa, eu tô aqui já ansioso, né? Querendo realmente aprender. E uma das ideias até do Cefin é essa, tá, André? A gente também estamos aqui como alunos, né? Aprendendo com esses incríveis mentores, incríveis profissionais que a gente está trazendo para esse evento, né? Então, assim, para a gente começar, queria também te ouvir um pouquinho, assim, para quem está começando justamente a se estruturar, começar a pensar, daqui a pouco até numa transição de carreira, que nem a Gabi, né? De fazer aquele movimento de sair do seu emprego para começar efetivamente a empreender, né? E daqui a pouco, em algum momento, ficar 100% a isso, né? Que é o plano de todo mundo. Qual seria, assim, o primeiro movimento que tu acha que a pessoa deve fazer? Né? Porque muitas vezes o gargalo maior é a venda, né? Então, assim, o que tu acha que deveria ser o primeiro passo para a pessoa, né? Eu acredito, Diego e Gabi, que o primeiro passo é o posicionamento. É o posicionamento. Sim. Então, não importa se num primeiro momento você tem um posicionamento fora da curva ou você é alguém que vai modelar todo mundo. Não importa. O importante é que você dê esse primeiro passo falando, olha, eu sou educador financeiro. Eu sei resolver uma dor que é uma dor coletiva no ambiente nacional e internacional. Hoje, inúmeras pessoas sofrem com a falta de educação financeira. Eu me recordo que há uns anos atrás eu morava em Santa Catarina e eu fui no mercado e lembro que tinham alguns senhores ali na casa dos 65, 70 anos jogando frutas nas gôndolas do mercado. Eu fiquei imaginando, senhor, não desfazendo do emprego de alguém, mas pensando na minha vida. Por que ele está ali? Será que ele está ali porque ele quer que o tempo passe? Será que ele está ali porque ele mora sozinho? Ou será porque ele está ali porque ele não teve educação financeira lá no passado? Então, é um tema necessário para todas as idades. É aquela coisa, né? Importante e relevante. O conhecimento liberta, né? Não adianta. Exato. E olha, assim como um médico cardiologista, todas as pessoas precisam de educador financeiro. Amém. A gente fala muito isso, né? E, inclusive, até nós comentamos que esse evento e todo o nosso propósito aqui, muita gente poderia estar olhando com o olho atravessado, dizendo assim, mas o que eles querem? Fazer um trabalho para os concorrentes deles, né? E a gente não. A gente realmente acredita que a gente pode levar esse conteúdo para muitas pessoas e aumentar o nosso propósito, né? Então, o educador financeiro, profissional da área das finanças que aprender com esse conteúdo, vai levar a sua palavra para outras centenas, né, ou milhares de pessoas. Então, essa que é a ideia também, né? Então, como tu disse, todo mundo precisaria ter, sim, um educador financeiro, como um médico, como, né, um personal trainer, sei lá, tantos outros profissionais que a sociedade precisaria que todo mundo tivesse acesso, né? Eu acho que essa é uma palavra bacana também de trazer, né? E olha, quem dera se todo educador financeiro, quando vai começar a carreira, no meio da carreira, tivesse acesso a um sistema de empreendedorismo para sua área. Como eu queria ter um sistema de empreendedorismo para estrategistas ou para closers, que foi a minha função primeira. Porque você tem alguém que tira você da operação
e te dá visão. É isso olha, aí. a maioria das pessoas não cresce não é por incompetência, nem por ausência de esforço. Eu digo que elas não crescem porque elas não estão vendo para onde vão. E aí, meu querido, você se ocupa demais com as rotinas do dia a dia que alguém tem que fazer e você não vê para onde você está indo, você não pega essa rotina e constrói um passo a passo. Isso é ausência de visão. E um sistema como esse, ele é extremamente benéfico para trazer visão de futuro para os educadores financeiros. Perfeito. E, André, na tua visão, assim, por que profissionais bons aí da área financeira, né, eles não conseguem vender de uma forma consistente os seus produtos? Né? E daí às vezes ficam inventando, sabe? Inventando moda, daí eles estão até com um produto, com uma metodologia, tem tudo certinho, tudo bonitinho, com a técnica deles, com as ferramentas deles, mas muitas vezes eles travam, né? E daí eles ficam inventando moda, ficam inventando outros tipos de produto, né? Outros tipos de caminho e acabam até se desvirtuando, né? Disso aí. Pois é. Lembra que eu falei da visão? Eu acredito que todo educador financeiro, assim como todo empreendedor, como todo empreendedor financeiro, tem que ter uma visão do todo. Então, quando a gente começou lá atrás, nas mentorias, assim, falava assim, ó, toda pessoa empreendedora precisa entender essas 5 coisas, nem que for de maneira tranquila. Primeira, marketing. Segundo, vendas. Terceiro, as finanças do seu negócio. Quarto, administrativo. E quinto, jurídico. Você tem que entender essas coisas. Então, veja, a pessoa, às vezes, ela não tem nem um produto, ela só tem um funil da opinião dela, porque ela não consegue nem vender uma consultoria de 1 hora. Então, falta uma visão, Gabi e Diego, do todo. Então, assim, ó, por onde o cliente entra, por onde eu engajo e faço a venda ficar mais fácil. Como eu faço os meus primeiros contatos com essa pessoa, como eu trago para essa reunião já qualificado, já com desejo de compra, já engajado, como eu faço o fechamento e como eu faço mais vendas para essa pessoa. Muitos educadores financeiros, muitos empreendedores sofrem demais porque fazem só uma venda para a pessoa. E aí, em vez de fazer mais vendas, 3, 4, 5, 10 vendas, não, ele sofre porque ele entregou tudo de uma vez. Então falta, além do conhecimento, muito mais que o conhecimento, a visão. Porque às vezes a gente se prende ao conhecimento, ao que está em curso, ou que está em livro, ou que está em mentor. Mas se você observar em empresas que já estão no mercado e aplicar algo similar no seu negócio, você consegue fazer um bom resultado. Só que porque não faz, que falta visão. Então, por que os educadores financeiros hoje não conseguem, aliás, os empreendedores financeiros, falta de visão. E essa visão uma coisa interessante, viu, Gabi? Vai. Além da falta de visão, daí ela te leva a uma inação. Eles ficam esperando as pessoas chegar. Eles não se movimentam. Eles não vão por meio do povo. A gente falava aqui nos bastidores que o digital muda muito rápido. Então hoje, para você vender ticket alto, isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, você tem que sair um pouco da bolha do digital. Olha, o digital é meu cartão de visitas, o digital é ali onde as pessoas veem meu conteúdo e eles sabem do que eu sei. Então depois disso, a gente tem que apertar a mão para fazer negócio. E a gente conta mais pra frente como faz isso. Bora aprofundar no Summit, né, pessoal? Pois é. Cefin Summit. Eu queria que tu falasse também um pouquinho, André, sobre... A gente falou aí do high ticket, né? Mas vamos aprofundar um pouco. Mas primeiro, antes ali, uma esteira de produtos, tá? Porque a gente também vai ter conteúdo sobre isso, mais aprofundado, enfim. Mas por que ela muitas vezes pode mudar o jogo aí, né? E daqui a pouco tá num high ticket, né? Exato. Quando a gente fala de esteira de produtos, a gente tem que falar de uma estratégia por trás dela. Então aqui eu não vou me prender tanto a valor, a low ticket, a produto de médio preço, a um produto acima de R$1.000, mas eu vou falar de uma estratégia que está por trás dela, que é a formação de lista. Toda pessoa que vai vender, independentemente se é na área financeira ou qualquer outro produto, ela não vai atirar por nada. Ela tem que atirar por uma lista. Ela tem que literalmente espremer essa lista como se fosse um suco de laranja ou um suco de limão. Então, o que eu recomendo para as pessoas quando vão criar uma lista, uma esteira de produtos?
Primeiro, começa com uma dor muito latente com um ticket mais barato. Para quê? Para que as pessoas comprem sem pensar muito. E normalmente esse primeiro ticket de 40, 50 reais, até menos, as pessoas compram sem pensar. Ela vai lá e faz um Pix. Mas gera a lista. Aí você sabe que aquela promessa que você teve no seu low ticket, seu ticket de entrada, independente do valor, é um interesse coletivo. E essa pessoa já comprou de você, ou seja, você não está vendendo para um lead, está vendendo para um cliente. É diferente. Depois que essa pessoa entrou no seu sistema, você começa a criar relacionamento com ela. Eu acho engraçado, tem muita gente que tem uma visão alargada, ela não olha o processo. Aí o que acontece? Ela já quer vender o mais caro, sem saber se a pessoa precisa. Cara, e aí se torna uma violência psicológica de uma pessoa insana. Por quê? Você acha que todo mundo precisa do seu trabalho, ok. Mas você perguntou para ele em que momento ele está? Você perguntou para ele se ele está pronto para esse próximo passo? Às vezes ele comprou lá um low ticket, como sair da vida, você está querendo vender como investir e fazer um $1 milhão. Não, gente, calma. Faça relacionamento, faça pesquisas, conversa com quem está na esteira. E assim, crie caminhos onde você possa vender outras coisas que beneficiem o cliente. Isso é uma coisa importantíssima. As pessoas que querem empreender, elas querem só o lucro para elas. Elas não querem saber o resultado que o Diego está tendo, o resultado que a Gabi está tendo. E aí, se eu não converso com o Diego, se eu não sei os interesses do Diego, os sonhos, os desejos, eu estou falando ao Léo, eu estou falando aquilo que eu quero. Não é para mim que eu trabalho para servir o próximo. Então, a melhor forma é criar sempre um relacionamento, ouvir esse cliente, mesmo que você crie anualmente esteira nova, não tem problema. Não tem problema. Mas que você faça para servir o cliente. A estratégia principal deve ser estar a serviço do sonho do cliente. É sempre o servir, né? E o servir com amor, né? Esse é o grande... Eu acredito demais, né? Que o propósito de cada um aqui é bem sobre isso, sabe? É um propósito geral, servir ao próximo com amor. E daí cada um tem o seu talento, né? Tem as suas habilidades. E a nossa aqui é a parte de finanças, né? A tua é a parte das vendas. Então, vamos servir ao próximo com aquele nosso talento aí que a gente tem, né? Aí se acaba virando um ecossistema de pessoas se capacitando, se aperfeiçoando e um ajudando o outro e que vai chegando na ponta, né? E uma das coisas que até uma questão minha muito, né, a Gabi sabe bem, que é a questão dessa lista, de como tu abordar o cliente, como tu ter esse funil mais assertivo, né? Essa questão da primeira parte lá de uma possível persona, né, de tu ter ali teu ICP e tal. O que tu poderia falar pro pessoal, assim, de como encontrar essa sua persona ideal, esse público que tu vai começar a capacitar, né, e ser mais assertivo na comunicação, né, que é uma das partes que faz parte da venda também, né? Perfeito. Antes de explicar isso, eu vou contar uns passos atrás. Bora. E aí para você entender que não tem mágica, mas tem constatação de dados. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei na igreja. Sempre ajudei pessoas, famílias na igreja. Tá? E sempre ajudei famílias e casais. Sempre ajudei. Ou jovens, ou situações do tipo. Então, qual que é a dor que eu sei que esse povo tem? De igreja, no geral. Porque a igreja repete que está no geral. Eu sei que eles sofrem porque não tem uma boa renda. Eles sofrem porque não tem uma entrada extra. Então, onde eu vou ensinar eles a vender o produto deles, ou criar o produto deles. Por onde? Aí vem a resposta. Por aquilo que eles já sabem fazer. Se você for olhar na sua história, Diego, você vai entender que você estudou, você se relacionou com o seu ICP em vários momentos da sua vida. A pessoa que se levanta, por exemplo, tá? Como uma empreendedora financeira para mulheres. Cara, se ela for olhar a história dela, ela estava rodeada de mulher desde a maternidade. Verdade. Desde a maternidade. Aí, qual é o erro aqui? Chega lá, ela fez os cursos de educação financeira, ela ficou, né, a mulher maravilha. Não, agora eu quero educar empresários. Porque o empresário tem dinheiro. Primeiro, você já se enganou. 90% dos empresários ganham menos de R$3.000. E porque eu vou vender para a empresa, e ela cria uma imagem, ela injeta dinheiro, ela cria uma coisa
que ela não é. Gente, tudo que começa errado termina errado. Que importante, então, hein? Uma história de vida, Diego, sobre o que você leu, sobre com quem que você se relacionou, quem é o público que você fala, e a pessoa fica olhando pra você, tipo, por favor, não para de falar. Tá? Então é um tato. Você tem que olhar o que você já faz. Então, pô, eu consigo me relacionar sempre bem com mulheres. Eu ensino mulher bem a vender. Homem, por incrível que pareça, ele vem, a gente tem que ter uma abertura de coração a mais. E aí é uma disposição da pessoa, não é a minha. A mulher não, a mulher já tem essa docilidade. Já é mais fácil. Incrível. Quando eu olho pra minha história, poxa, rodeado de mulher a vida toda. Entendeu? Então, o teu ICP, ele vem muito da tua história. E aí eu falo, não inventa roda. Não inventa roda. Se você era bancário e você sabe a dor do bancário, fala para bancários. Se você era comerciante, fala para comerciantes. Se você era da área da saúde, fala para pessoas da saúde. Você já sabe por dentro como é. As informações do cavalo de Troia, você já tem tudo. Você destruir aquele reino é muito fácil. Aliás, construir aquele reino, né? Então, olha para tua história. Poxa, eu sempre trabalhei numa ação social com pessoas que vieram de uma carência extrema. Fala para esse público, gente. Fala para esse público. Então, olha para tua história. O que você sempre se interessou? E dá voz para isso. Talvez num primeiro momento não vai ser a tua vaca leiteira, mas num futuro próximo vai ser. Então, entendi lá no passado quem eu servi num primeiro momento que eu me relacionei com ele. Agora eu começo a dar formas e comportamentos para quê? Dentro da minha comunicação geral, eu possa atingir com o meu conteúdo, via marketing, via publicidade, via rádio, todos os interesses desse cliente. E aí tem uma coisa, viu, Diego? Muito interessante, você fez sua pergunta. Por mais que esse cliente seja o cliente que você fala, nem sempre ele está pronto para comprar de você. E quem é responsável por levar a consciência é você. Quanto mais vezes ele te ver, mais ele tiver contato com conteúdo, mais vezes você aparecer na frente dele, mais ele vai entender que ele precisa do teu trabalho. E aí realmente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de plantar dia após dia, de constância, é um trabalho de entrega contínua, é um trabalho de relacionamento, é um trabalho de dar genuinamente, mas entenda, equilíbrio. Equilíbrio. Não se prostitua para trabalhar. Sempre tem que ser uma via de mão dupla. Ele paga e eu entrego. Ou ele vem e eu passo. Nunca entregando além do que é necessário. Muito bom. Sensacional. Isso aqui não é só sobre vendas, né? Tá falando também sobre a essência e sobre uma história de vida, né? Porque é isso, tá? Eu só comunico aquilo que eu sou. E eu só comunico bem se eu estou resolvido comigo mesmo. Então, quando eu estou resolvido comigo mesmo? Quando eu olho para a minha história, quando eu sei que eu estou dentro de um chamado, e dentro do meu chamado eu tenho uma mensagem. Por que vocês vão lembrar essa época, né? Uma pancada de gente se tornou coach. Uma pancada. E a formação era muito boa. Uma pancada de gente se tornou palestrante. Por que esse povo não está no mercado hoje? Põe lá no perfil do Instagram deles, ou está abandonado ou sumiu. Porque eles não entenderam em algum momento que as ferramentas eram extraordinárias, mas que eles precisavam colocar ali uma direção, uma mensagem para eles. Então, pô, dentro do universo do coach, eu me torno um treinador financeiro, um mentor financeiro, um empreendedor financeiro. Eu me torno um cara que fala para agências de marketing, eles não têm direção. Aí todo mundo quer impactar milhares de vidas. Gente, aí vira chacota. Infelizmente. Boa. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o tão famoso aí, tão gostoso High Ticket, né? Todo mundo tá querendo vender mentoria, serviços de alto valor, né? Como é que a gente faz isso, André? Nos conta qual o segredo. Primeiro, a gente tem que definir o que é High Ticket. Vamos lá. O que é o High Ticket? Hoje a média do salário brasileiro ele é de R$ 1.500 a R$ 1.800. O High Ticket ele é considerado 3 salários mínimos. Então, se é 3 salários, a gente está falando de 5 a 6K. Eu recomendo que no início a pessoa cobre meio ticket considerado high ticket. André, por que ela não merece? Não, é porque tem que ter emocional para falar high ticket. Tem que estar muito bem alinhado em dia com a sua terapia, como a gente costuma brincar.
Tá? Então, assim, ó, tem gente que ela faz uma apresentação maravilhosa. A pessoa na frente dela já comprou. Mas na hora de falar o valor, ele gagueja. Na hora de falar o investimento, ele titubeia. Aí ele meio que não sabe o que fazer num passo a passo depois que fala o investimento. Uma coisa importante. Seu trabalho não tem preço, ele tem valor. Porque ele tem valor, as pessoas têm que investir, não comprar. A dor do comprar é muito pior do que o desejo de investir. Todo mundo quer passar de devedor a investidor, mas ninguém continua sendo um comprador impulsivo. Então, a gente tem que entender muito bem como falar. Então, assim, ó, primeiro ponto, tem uma consultoria, vende R$2.000, R$3.000. Daí você tem que entender com equilíbrio, viu, Diego e Gabi? Qual é? Pô, eu vendia 3.000, mas só aqui, ó, para uma empresa, só o trabalho que eu fiz, ele ganhou 300 de economia. Então tá barato, então vou aumentar mais 2.000. E vai equilibrando até a hora que você fala, pô, que eu entrego vale muito mais de 70 mil, 80 mil, 100 mil reais. Primeiro é um movimento de emoções. Segundo, é uma comunicação. A pessoa que vende high ticket, ela tem uma comunicação confiante. Ah, mas e a imagem? Ah, isso é tudo secundário. Eu já vi muita gente de terninho, muita gente de gravatinha, vender um high ticket e não entregar o high ticket. Pois é. Pessoas que têm, eu vou falar um dado muito importante. Pessoas que têm dinheiro para investir um high ticket querem uma palavra só. Fala agora ou falo depois, Gabi? Tá, mais uma enroladinha. Tá uma enroladinha. Então, assim, você precisa entender com quem você vai falar. E sabendo com quem você vai falar, você cria uma confiança. Não gagueja. Outra coisa, não acha nada. Quem acha, perde toda a credibilidade. Ah, eu acho que você precisa reeducar-se financeiramente. Ah, você acha? Eu acho que você precisa trocar de... Ah, você acha? Não, quem acha perde confiança. Segundo, tá muito importante. As pessoas querem falar, mas não querem ouvir. Eu me recordo que uns anos depois que eu saí dessa segunda empresa que eu trabalhei, e que eu tive essa visão de vendas, eu fui trabalhar no treinamento deles. Eu gosto muito do conteúdo desse treino, muito mesmo, tá? E eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp e tal, para perguntar, de inteligência, aí ele falou assim, então, o fulano, e ele começou a me falar do fulano. Eu enchi a bola do fulano. Eu já sabia que a bola era cheia, grande, e aí ele falou assim, não sabe mexer para mim. Qual a pergunta que eles vão fazer para mim? Ô, André, legal, cara, que bom que você sempre é aluno da instituição. Porque assim, ó, se eles estão sistema de comunicação, você sabe que eu estou falando. Ah, legal. E me conta uma coisa, se você já fez esse treinamento no passado, o que te levou a fazer o treinamento agora? Presta atenção, gente, quando o cliente quer comprar, é muito mais fácil ele despender de valor financeiro do que quando você quer vender. Sem dúvida. Já está mais preparado, né? A gente tem que sentir, a gente tem que ouvir em qual momento que ele está ali, né? Esses dias também vou trazer um exemplo aqui bem simples, tá? Eu estava querendo ir num evento de mulheres ali e eu já tinha investigado todo, sabe? O evento ali. Então, assim, eu só entrei em contato com ela para passar o Pix, porque eu ia ir já. Eu já tinha orçamento, já tinha analisado, já estava querendo ir, sabe? Sim, eu estava louca para passar o Pix para ela, sabe? Tô super ansiosa para ir. Daí eu chamei ela, a primeira coisa eu vi que ia direto nela, né, no WhatsApp. E eu já tinha visto a página de vendas, tinha gostado, não sei o quê. Daí eu disse assim, eu gostaria de adquirir o ingresso. Né, daí, claro, ela perguntou com quem que eu tava falando, não sei o quê. Só que assim, ela me enrolou tanto, fazendo 500 mil perguntas. Daí chegou uma hora que eu disse assim, eu só quero o teu Pix, porque eu tô cheia de coisa pra fazer, eu não quero ficar conversando. Eu tive que falar pra ela dela, é que eu gosto de conhecer quem é que vai, não sei o quê. Aí eu disse, olha, então tu faz um formulário que quando tiver um tempo eu preencho. Exatamente. Então assim, eu só queria o Pix, sabe, para passar para ela. Eu acho que a gente tem que ouvir muito, né, o cliente nesse momento. Senão o cliente dá para trás. Eu quase não estava desistindo de ir. Não, o
o teu caso você ainda vai perseverante. Imagina quem realmente vai para trás. Quantas ela perdeu daqui a pouco dentro dessa esteira aí? Aí eu ia perguntar se você tem informação aí, pessoal, o que toma aqui, pá. Sabe o que é isso, Gabi, no fundo? É falta de merecimento da parte dela. Sabe por quê? Porque se você viu uma página, você viu um perfil do Instagram, você viu um conteúdo, você viu postagem, daí ela fala assim, ó, essa acredita que está despendendo um baita de dinheiro para comunicar bem, e será que ela acredita que ela está comunicando bem mesmo? Porque se ela está comunicando bem, e ela entende que as pessoas estão compreendendo a essência da mensagem, claro, acontece que aconteceu com você, né? Diferente de outros tipos de comunicação que realmente geram mistério para a pessoa comunicar. Tá tudo bem? Agora, você tem que ter uma confiança, gente. Confiança é exala. Confiança tem perfume de... Fala aí, Gabi, o perfume que você gosta. Eu gosto de um perfume da Ralph Lauren que eu uso há anos. Independente do preço ali, eu gosto do Rupi, do Pinel, tem alguns que eu gosto. Hein? Não sou tão expert em perfumes, mas veja, a confiança exala o perfume que a gente gosta. Que é segurança. A confiança do perfume. O perfume que a gente gosta é segurança. Assim, ó, eu estou saindo daqui para ir para lá, ou por dor ou por amor, porque eu confio nessa pessoa e eu me sinto seguro dela. A força dela não me ameaça, mas ao contrário, me passa confiança. E aí, gente, se a pessoa não. E aí, eu lembro desse vendedor voltando, ele falou tanto do cara, eu não vou pra ele, eu não vou meu amigo. Você não vai me perguntar nem se eu quero ir. E assim, uma coisa que a maioria dos educadores fazem, né, e muitos vendedores fazem. Para uns dá certo, para outros não dá. E a gente vai falar disso mais numa palestra também. É fechar hashtags por mensagem de texto. A pessoa, ela tem um merecimento médio tão abusado que ela acha que ela vai fazer isso vai dar certo todas as vezes. Não, querido, não vai dar certo todas as vezes. Você tem que conquistar o cliente, né? Tá muito próximo dele, mostrar valor do que tu tá oferecendo, porque ninguém vai comprar um high ticket sem ter passar por esses passos, né? Então, só se a pessoa já tá acostumando, né? Já tá com o tempo já olhando e tal, mas de outra forma não. É isso. Sabe, eu digo, a gente precisa entender primeiro de pessoas. Isso. Entendi de pessoas você é generoso. Se eu não de pessoas não é generoso. O restante é tempo, é técnica, é aprendizado, é me colocar, me forjar para oferecer melhor todos os dias. Mas se eu me coloco como pessoa e quero saber de pessoas, com certeza vai fluir muito bem. Boa. Joia. Então, assim, André, a gente queria te perguntar, para a gente, infelizmente, finalizar aqui, né? Porque, assim, é claro que a gente vai ver muito mais no Cefin Summit. Então, o André vai aprofundar essa parte toda de relacionamento com o cliente, de funil de vendas, né? Para até chegar no high ticket, que é isso que vocês querem saber, né? Mas a gente queria ir um pouquinho para a prática agora, né? Para começar hoje, qual que seria o primeiro passo prático para estruturar aí uma esteira de produtos até chegar no high ticket? A pessoa vai parar hoje, sabe? Final de semana, para fazer isso, de repente. Primeira coisa que você tem que entender, já sei quem é meu cliente, já sei a dor que eu resolvo, coloca só 2 produtos na sua esteira. Um produto de solução média, que você cobra entre 100 e 200 reais, para a pessoa consumir de forma gravada. Então, você vai gravar amanhã, tá? Pode ter esse entrega até ao vivo, deixar gravado e vender depois. Onde a pessoa resolve um problema específico. Então, como sair da dívida? Como criar lápis financeiro em 3 vezes? Coisas assim. Para apresentar o teu trabalho, para a pessoa conhecer e confiar em você. E segundo, eu colocaria uma consultoria individual. Onde a pessoa é acompanhada durante 4 ou 8 semanas, onde ela tem tarefas práticas, onde ela tem um suporte pelo WhatsApp até 6 meses,
onde ela pode acessar um drive com as informações dela, e onde você pode vender isso de 2 a 3 mil reais. Essa é a primeira coisa. Segundo, é você aparecer no Instagram com um pouquinho mais de frequência. Não é milhares de stories. É 1, é 2, é 3. Mostrando o teu trabalho e colocando destaque. A pessoa que entra no seu Instagram, fala que o Instagram não é mais popular. Ela tem que saber o que você sabe, o que você faz. Eu sei que você, porque ele devolve para quem é. Ali é onde entra o seu cliente. Outra coisa importantíssima, talvez não seja o primeiro passo, mas comece a namorar em criar conteúdo do YouTube. Por quê? Quem está no YouTube, ele vai consumir o seu conteúdo sua mensagem por mais tempo. Ele procura um nível de informação mais profunda. E normalmente essa pessoa é quem investe mais em educação, em consultoria, em assessoria, que é o que a gente vende como educador financeiro. Então, primeiro, criar conteúdo de qualidade para o meu cliente. Não precisa ser todo dia, toda hora, insano. Mas criar e deixar clareza do que eu vendo. Depois, aprender a me relacionar com esse cliente ali por vias digitais, sempre levando para um ambiente como esse. Cara, se eu vou vender 150 reais, eu não vou levar. Mas eu posso fazer uma ligação, 10 minutos, 5 minutos. Se uma ligação de 5 minutos que paga 200 reais, e você faz 10 durante uma hora, você ali quase 2 mil reais. Então é extremamente empreendedor nesse sentido. E todo mundo que você volta a receber o produto, você vende uma consultoria de 2, 3 mil reais, um pouco mais vezes. E à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo que você vai colocando low ticket, imersão, high ticket, ultra high ticket, que daí é acima de 10, 15 mil reais. E vai criando uma grande esteira, grandes frentes, e se Deus quiser vai chegar no seu milhão. Você já não vai passar o seu milhão. Oxi. Sensacional, muito bom. Muito bom. E André, a gente indo para o final, como a Gabi comentou, a gente está perguntando para todos os convidados aí do podcast se você tivesse a oportunidade de colocar para o teu público ali, para os empresários, empreendedores, um outdoor ali, colocar uma frase, algo que realmente possa transformar a vida dessas pessoas. Que frase que seria? Venda é energia. Olha aí, ó. Venda é energia. Cheguei a me arrepiar aqui, a energia bateu. Porque tá que independente de qualquer lugar do mundo que você esteja, a sua voz, a sua mente, sua comunicação, sua roupa, ela tem que causar um impacto tão positivo na pessoa que ela já te comprou, só de ouvir seu nome. Muito bom, muito bom. E onde é que o pessoal... Você só pode tirar pedido. Olha aí, ó, isso aí. Muito bem. Sensacional. Então, nos fala agora onde é que o pessoal pode te encontrar nas tuas redes, né? Como que o pessoal se aproxima mais de ti, além, é claro, de estar no Summit com a gente, né? No Congresso. Perfeito. Você pode me encontrar no Instagram, André Berlanga Oficial, que é a minha página de vendas, tem um pouco da minha história, tem um pouco das minhas mentorias, das minhas formações, e um conteúdo mais denso no André Berlanga, o seu professor de vendas, pelo canal do YouTube. Muito bom. Tá? Então, Instagram, André Berlanga Oficial, e YouTube, André Berlanga, o seu professor de vendas. Sensacional. André, muito obrigada. Foi uma honra enorme te ter aqui com a gente. E, pessoal, se vocês quiserem aprofundar, então, esse conteúdo sobre esteira de produtos, sobre high ticket, aprender um monte, né, o passo a passo de vendas, então venha para o Cefin Summit, que vai acontecer em abril, que esse profissional maravilhoso vai estar com a gente, além de tantos outros também experts em várias áreas aí da gestão do negócio. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado desse episódio. Coloca aqui abaixo, né? Vender é energia. Pra gente ver se você realmente ficou até o final dessa live, que foi desse nosso podcast, que foi incrível. E esperamos vocês no próximo episódio do Cefincast. Valeu, até mais. André, obrigada. Valeu. Beijo, querido. Com vocês no Cefin. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era no Summit, olha. Tá ótimo. Tranquilo. Vocês cortam o Cefin.